Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal BitGráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 18 de julho de 2022, uma segunda-feira, começando mais uma semana e o Bitcoin subindo quase 7% hoje, Ethereum subindo mais de 16%. E aí, Tainan, será que agora vai? Será que agora o mercado vai voltar para a tendência de alta? É disso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí comentar a situação do Bitcoin. Bem, como eu venho mencionando aí há alguns dias, tá? Eu não consigo ver padrões gráficos muito claros e muito fáceis de identificar e que estejam indicando algo muito sólido nos tempos gráficos menores. Eu consigo ver padrões gráficos mais claros, sinais gráficos mais claros quando eu começo a olhar gráfico semanal, tá? E no gráfico semanal eu vejo o Bitcoin em um ponto extremamente importante. Essa região em que o Bitcoin está agora, pessoal, é a região que foi resistência em 2017. Ela foi o topo, a máxima que o Bitcoin conseguiu bater em 2017. Se ela foi resistência, ela tende a virar suporte. Ou seja, se ela impedia que ele subisse, agora ela tende a impedir que ele caia. Além de o Bitcoin estar nessa região de suporte, que foi a máxima de 2017, ele está também sobre essa linha azul, pessoal. Ele está na região da média móvel de 200 semanas, que foi suporte em 2015, impediu que o Bitcoin continuasse caindo durante o bear market que ocorreu no mercado de criptomoedas entre 2014 e 2015, e também impediu que o mercado continuasse caindo no bear market que ocorreu no mercado de criptomoedas entre 2018 e 2020. Vejam, às vezes em que o Bitcoin tocou a média móvel de 200 semanas, ele subiu, né? Ele subiu nessas três últimas vezes aí em que a gente tem no histórico. E agora ele está novamente nessa região, que além de ser a média móvel de 200 semanas, é também o topo de 2017, tá? Então essa é a visão. O mercado aí está nesse ponto que é extremamente decisivo. E, pessoal, algo interessante que a gente deve comentar sobre o Bitcoin hoje é o Bitcoin, apesar de tudo, tá? Apesar de o SP500 hoje, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas americanas, ter fechado em baixa, o Bitcoin fechou em alta, tá? Isso aqui mostra, pessoal, que o mercado de criptomoedas está numa região de suporte muito forte e principalmente que a maior parte das pessoas, pelo menos aquelas que não aguentaram a pressão da queda do mercado, jogaram a toalha, tá? Então, ficou sem gente para continuar vendendo, para continuar fazendo o preço caindo, tá, pessoal? Para o mercado continuar caindo, precisa ter pessoas vendendo aqui no mercado spot, tá? Muita gente acha que o mercado futuros, quem entra vendido no mercado futuros ou comprado, tá fazendo preço. Não, o que faz preço são pessoas comprando e vendendo no mercado spot. O mercado futuros só acompanha, viu, pessoal? E o que acontece aqui quando a gente olha o mercado spot? O mercado já não está conseguindo cair mais, pessoal. E se a gente olhar aqui, o Bitcoin está formando um padrão que nesse contexto ele não é muito correto, mas dá para dizer que está formando, que é o famoso triângulo ascendente, tá? Que é quando ele não consegue, na verdade, que é quando ele tem uma resistência em um ponto fixo, né? Ele chega na região, por exemplo, dos $22 mil, o Bitcoin sempre encontra resistência, mas ele está fazendo fundos cada vez mais altos. Esses fundos cada vez mais altos, pessoal, indicam que os compradores estão com mais força nesse momento, tá? Os compradores estão conseguindo empurrar o mercado cada vez mais altos, né? O mercado está fazendo fundos cada vez mais altos e os vendedores eles só estão conseguindo segurar o mercado nessa região dos 22 mil, pelo menos foi o que aconteceu até então, tá? Eles não estão conseguindo fazer o mercado fazer topos mais baixos, tá? Isso mostra que os vendedores estão com menos força, os compradores estão com mais força, estão com maior propensão a continuar empurrando o mercado para cima. Outra coisa interessante que está acontecendo, pessoal, é o volume de negociação que vem caindo desde que o Bitcoin começou a formar esse padrão, tá? Ah, Tainan, mas o triângulo ascendente não é um padrão confiável nesse tipo de contexto, né? E eu concordo, eu tenho que concordar. O triângulo ascendente geralmente ele é mais confiável quando ele ocorre em uma tendência de alta, coisa que não está acontecendo agora. Mas a gente já teve exemplo de uma situação onde o Bitcoin formou esse padrão, pessoal. Se a gente voltar o gráfico do Bitcoin lá para o ano de 2018, 2019, né? Final de 2018, início de 2019, a gente vê que ele formou um padrão parecido quando ele chegou exatamente na média móvel de 200 semanas. Ele estava fazendo ali, naquela região dos
$4.000 topos, tá? E, ao mesmo tempo, os fundos estavam ficando mais altos. Isso mostrava, pessoal, que os compradores estavam empurrando o mercado cada vez mais para cima, tá? E os vendedores só conseguiam segurar o mercado na região dos 4.000. Eles não conseguiam empurrar mais para baixo. Mostrava que os compradores estavam com mais força. O volume de negociação ia caindo e quando rompeu, o volume aumentou, tá? Então, a gente parece estar tendo algo semelhante. Embora o triângulo ascendente seja um padrão de continuação predominantemente mais confiável quando ele está no contexto de continuação, ou seja, quando ele é a favor da tendência, tá? O que eu quero dizer é, o triângulo ascendente normalmente ele surge quando o mercado está em uma tendência de alta e ele vai fazendo ali aquele padrão de afunilamento, né? Ele para de subir, para de fazer novos topos, mas ele costuma fazer topos na mesma altura e fundos mais altos. E esse padrão é mais confiável nesse contexto, ele pode aparecer em contexto de reversão, como aconteceu no final de 2018 e início de 2019, tá? O resultado na época foi, pessoal, foi o Bitcoin que saiu ali, rompeu essa resistência na região dos $4.000, ele conseguiu chegar ali dentro de 3 meses na região dos $13.800, tá? Ou seja, ele subiu mais de 200% naquele período. Tainan, você está dizendo que vai acontecer o mesmo agora? Não tem como afirmar nada no mercado, pessoal, mas essa é a minha visão, acredito que é o cenário mais provável, tá? E penso que esse ano ainda podemos ver mais quedas, só que no momento, olhando o prazo atual, olhando as próximas semanas, o Bitcoin já parece estar muito sobrevendido, viu, pessoal? E Tainan, tá rompendo esse triângulo? Bem, primeiro a gente vai ter que olhar como vai fechar o candle do gráfico diário de hoje, tá? Por quê, pessoal? Porque geralmente, eu pelo menos, considero rompimento quando o mercado fecha com uma sombra superior, tá? Um rompimento de uma resistência. Quando o mercado fecha com uma sombra superior próxima da máxima, ele está um pouco longe da máxima, tá? Superando o topo anterior, ele ainda não está acima, pelo menos o ponto em que o mercado está agora. Se ele fechasse agora, ele não estaria fechando acima da sombra superior. E também, pessoal, o volume tem que aumentar, tá? O volume deu uma aumentada hoje, foi legal, mas eu acho que precisaria de mais para a gente poder levar esse rompimento mais a sério e considerar que ele é mais confiável, que o mercado pode subir mais, tá? Por enquanto, infelizmente, a coisa ainda não tá muito clara, tá? A gente vai ter que esperar. Então, para quem tá pensando, vou montar uma posição de trade aqui, eu acho que não tá legal, tá? E, pessoal, Bitcoin está descorrelacionado das bolsas americanas, tá? Isso, inclusive, é uma coisa que eu acho que está interessante no momento. Isso eu acho que chama atenção, mostra que as pessoas já estão um pouco assustadas. Tainan, e a Ethereum que subiu aí 17% hoje, o que está acontecendo? Bem, pessoal, a Ethereum conseguiu superar a resistência que ela tinha, tá? No caso da Ethereum, pessoal, ela formou um padrão parecido com o do Bitcoin. A resistência estava ali na região dos $1.280, a Ethereum conseguiu fechar com folga, foi para cima e se a gente projetar esse movimento que a Ethereum está fazendo agora para cima, para tentar descobrir onde é o alvo da Ethereum, até onde ela pode subir, a gente consegue ver aqui que o alvo seria na região dos $1.800 aproximadamente, tá? Só que é aquela história, né, pessoal? Você está operando contra a tendência. Se você estiver fazendo um trade aqui, eu não compraria um ativo que subiu 17% num dia, tá? Se ocorrer uma correção amanhã, ela pode ser uma correção rápida. Então, eu não compraria, mas se você está montando um trade aqui, eu acho que esse ponto já não é legal, tá? Seria mais legal você ter montado um trade aqui em outros pontos quando a Ethereum estava em regiões de suporte. Agora ela já começou a avançar e apesar desse alvo estar na região dos 1.800, pessoal, se a gente olhar aqui no gráfico da Ethereum, ela tinha formado um triângulo descendente ali naquela região entre $2.200 e $1.700, tá? E a base desse triângulo descendente, que no caso é naquela região ali na região dos $1.700, ela pode servir de resistência, tá? Então eu não compraria aqui, porque além de a Ethereum estar aí relativamente próxima do alvo do padrão, além de a Ethereum já está aí um pouco esticada, ter subido muito hoje, ela está próxima de uma região de resistência, tá? A região que foi suporte, então essa região vira resistência. É assim que tratamos esse tipo de evento na análise gráfica, tá? E nem foi só agora, viu, pessoal? Se a gente traçar uma linha
horizontal aqui no gráfico, a gente vê que essa região dos $1.700, ela já foi suporte em vários momentos decisivos, lá em maio de 2021, depois em junho de 2021, depois em julho de 2021, tá? Todas as vezes em que a Ethereum bateu nessa região, ela subiu, foi uma região de suporte muito forte, então ela tende a ser uma região de resistência muito forte. Eu não gosto de comprar perto de resistência, beleza? Bem, pessoal, em termos de gráfico, é isso. Bolsas americanas, tá? Não, SP500 caiu hoje, Bitcoin subiu. O que está acontecendo? Bem, pessoal, durante o dia o SP500 chegou até a subir, tá? Mas depois recuou. E como eu disse para vocês, pessoal, nessa semana a gente não tem, pelo menos o que mostra no calendário econômico, eventos de grande importância, tá? Eventos que vão ou tendem a fazer muito preço. A gente tem alguns indicadores econômicos, mas na minha visão esses indicadores econômicos só vão causar algum movimento extraordinário no mercado, nas bolsas americanas e, consequentemente, no mercado de criptomoedas, se acontecer de sair um dado que veio muito abaixo ou muito acima do esperado, tá? Tirando isso, que é menos provável, eu não vejo os mercados aí se movimentando tanto, tá? Para mim, o que tende a gerar mais volatilidade, que tende a mexer mais com o mercado americano e, consequentemente, com o mercado de criptomoedas que acompanha a maior parte dos movimentos do mercado americano, serão as reuniões, as informações que a gente vai ter na semana que vem, tá? Na quarta-feira a gente vai ter aí o Fed dando a nova taxa de juros, que até então o mercado está precificando 0,75, tá? Depois que alguns dirigentes do Fed na semana passada disseram aí que é 0,75, alguns estão falando em 1, mas a maior parte, pelo menos, parece estar apostando em 0,75, então se a maior parte acha isso, é mais provável que seja 0,75, tá? Outra questão que, na minha visão, é mais importante até do que essa taxa de juros, tá? E do que as falas do Fed. É o PIB americano, que vai ser divulgado na quinta-feira, próxima quinta-feira da semana que vem, dia 28 de julho de 2022. Tainan, o que esse PIB americano tem de tão importante? Bem, pessoal, o PIB aí do último trimestre, ele veio negativo, tá? Houve uma contração na economia americana. Geralmente, os economistas consideram que se ocorrem 2 trimestres de recessão, 2 trimestres de queda no PIB, contração na atividade econômica, é considerado recessão. Então, se esse dado de PIB dos Estados Unidos, que sair na próxima quinta-feira da outra semana, dia 28 de julho, vier, vamos dizer, negativo, os Estados Unidos vão estar em recessão técnica, tá? E é isso, pessoal, que é o tema do mercado. Embora, na minha visão, o mercado já precificou bastante isso, tá? O mercado já espera. Essa queda que ocorreu em junho, pessoal, em todos os mercados, não foi só bolsas americanas, foi uma versão a risco generalizada. Ela foi resultado, pelo menos na minha visão, do mercado precificando um possível cenário de estagflação. Por quê? Porque a inflação veio alta, naquela reunião que teve lá se eu não me engano, no CPI, aliás, que foi divulgado lá no dia 10 de junho de 2022. Consequentemente, o Fed, na quarta-feira, dia 15 de junho de 2022, subiu a taxa de juros em 0,75, né? Então o mercado, desde que veio aquele dado de inflação, ele começou a ver um Fed mais duro, esperar por um Fed mais duro, o Fed foi mais duro. E além disso, a gente tinha vários indicadores econômicos dos Estados Unidos vindo ruins, tá? Mostrando que a economia lá está perdendo tração. Então, como resultado, o mercado começou a entender, olha, nós temos uma inflação alta, nós temos um Fed duro que está disposto a contrair a atividade econômica para combater a inflação, então nós vamos ter uma terrível combinação de inflação com estagnação do crescimento econômico, tá? E é basicamente isso que o mercado precificou. Na minha visão, essa queda foi esperando isso. Muita gente acha que o mercado ele vai cair quando for declarada uma recessão. Não, pessoal, se o mercado acha que vai ter recessão, ele já começa a cair, tá? As pessoas já vendem, se elas acham que vai ter uma recessão e o mercado vai cair muito, elas vendem antes, elas não ficam esperando chegar a recessão e o mercado cair para elas venderem, tá? Então, por isso que o mercado tem essas reações antecipadas. E a gente vai saber isso na próxima semana, tá? Mas, como eu disse para vocês, pessoal, acho que já tem muita coisa ruim no preço e talvez o mercado esteja dando uma respirada. Tainan, você acha que esse ano o Bitcoin pode ir na região dos 12, 13 mil dólares? Acredito que sim. A gente tem um padrão gráfico conhecido na análise gráfica como topo duplo que está mirando lá naquela região
dos 12 mil, 13 mil dólares, tá? Esse seria o alvo se a gente projetar esse topo duplo para baixo. Mas tem um detalhe, pessoal, um detalhe importante. O mercado está em uma região de suporte, ele já caiu muito por praticamente, aí desde março, o mercado de criptomoedas, ele só vem caindo, na verdade, desde novembro do ano passado, o mercado de criptomoedas só vem caindo. E na minha visão, ele está bastante sobrevendido, tá? Ele já está esticado na queda. Na minha visão, se ele vai buscar esse alvo ali na região dos 12, 13 mil dólares, que não é impossível, existe uma probabilidade alta até uma vez que a gente tem um padrão, ele precisa pelo menos corrigir, tá? Afinal, o mercado, pessoal, quanto mais ele vai cair num movimento quase reto, tá? Quanto maior vai ficando a inclinação da linha no gráfico, mais forte é a reversão e mais armadilhas acontecem, tá? A chance de acontecer um short squeeze acaba sendo maior. Então, é isso que eu tô vendo aqui agora, viu, pessoal? Na minha visão, antes do mercado ir buscar aquele alvo, ele vai fazer algum movimento aqui, tá? Não sei se vai buscar, não sei se o Fed vai parar de ser duro. Acredito que justamente a chance disso acontecer é porque a probabilidade de o Fed deixar de ser duro e parar de subir os juros só porque o mercado tá caindo é baixa, tá? O Fed, a prioridade dele agora é combater a inflação, mas justamente por isso eu acho que tem chance de esse ano o mercado ir lá naquela região. O que precisa acontecer na minha visão para ele ir lá? O mercado precisa subir um pouco, tá? Ele precisa se recuperar. Afinal, chega uma hora que, como eu venho dizendo várias vezes para vocês, as notícias ruins já estão no preço. Quem tinha que vender, quem tinha que jogar a toalha, já vendeu, tá? Precisa que ele suba para novatos ou pessoas que veem ele subindo e geralmente gostam de comprar quando o sentimento está muito otimista, comprem para dar liquidez para mais vendas e o mercado voltar a cair, tá? Essa é a minha visão. E, pessoal, por hoje é isso. Desejo a vocês aí uma ótima segunda-feira, uma boa noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!